Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e nós falaremos hoje sobre conversões otimizadas. Se você já configurou suas conversões otimizadas, entretanto, quando você vai lá em metas, ação de conversão, aí está escrito para você assim, ó, requer atenção. Ou seja, o Google não está conseguindo computar suas conversões otimizadas. Ele não está conseguindo computar as conversões que você está enviando, ou a maior parte delas que são otimizadas. Vamos imaginar que você está enviando um campo de telefone, um campo de e-mail, e ele não está conseguindo acompanhar. Bom, isso é bastante preocupante. Por quê? Nós chegaremos logo logo no momento ao qual nós não conseguiremos mais utilizar as tags em base apenas ali do navegador, utilizando cookies de terceiro. Nós necessitaremos de utilizar, de enviar esses dados para o Google, dados geralmente próprios, como e-mail, telefone, do usuário que preencheu o formulário, para que o Google ele consiga computar essas conversões. Bom, isso você já sabe, porque provavelmente você já configurou as conversões otimizadas. Então, o conteúdo ele vai ser pautado nisso, nos principais problemas e as soluções. Eu confesso para você que eu defini aqui, até olhei aqui pro ladinho, porque eu deixei numa listinha, os 5 principais problemas que foram perguntados para mim com maior frequência, e geralmente por alunos da Mazzucchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de marketing digital, especialmente ali dentro da gestão de tráfego. E a partir desse momento, então, que eles têm esses problemas, pergunta e nós buscamos sanar. Talvez alguns destes problemas que eu vou citar aqui para você, eu digo que provavelmente um destes problemas que eu vou citar aqui para você também possa ser que seja um dos que está impedindo do Google, o seu Google, a sua conta aí, ou do seu cliente computar da maneira correta as conversões otimizadas. Beleza? Antes de mostrar aqui a tela do meu computador, para que nós possamos passar por essas, serão cinco possibilidades de erros durante a configuração. Antes de nós analisarmos aqui no meu computador, eu quero apenas fazer um convite para você. Dentro aqui da descrição desse vídeo está um link para o nosso grupo da Mazzucchin Plus, um grupo geral, onde nós fazemos networking, onde tem mais de 200 pessoas no grupo, talvez inclusive muito mais no momento que você esteja assistindo a este vídeo, onde nós trocamos informações. O intuito, o objetivo do grupo ele é esse. Se você tem uma dúvida, coloca no grupo e os demais poderão sanar, eu poderia ajudar. Se você puder ajudar os demais também que tiverem dúvidas, em algumas oportunidades nós vamos também para Google Meeting, fazemos mentoria ao vivo, isso sem custo nenhum, é mais para poder de fato, né, o único objetivo, o principal objetivo é fazer com que nós consigamos fortalecer a comunidade de gestão de tráfego, fortalecermos uns aos outros nos apoiando. Beleza? Então tá lá o grupo da Mazzucchin Plus aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o grupo agora mesmo. Bora lá então para a tela do meu computador para que nós possamos entender os principais erros existentes nas conversões otimizadas e como nós podemos sanar. Vindo para a tela, estando aqui na tela do meu computador, eu deixei aberto aqui para nós, deixei aberto uma tela do Google Ads, inclusive é uma das contas que nós trabalhamos dentro da Mazzucchin Plus, da escola, em um dos cursos que eu ministrei, ensinando os alunos a criar campanha, otimizar assim por diante. Bom, nós podemos observar que aqui em metas, se eu clicar aqui em metas, eu tenho algumas ações de conversão. Que elas estão dispostas, né? Se você observar, por exemplo, essa daqui, formulário de contato, ela está ativa. Quando está escrito aqui ativa, é porque está tudo funcionando direitinho. Ó, se eu clicar aqui, ó, se eu observar, ver o diagnóstico, ele mostra aqui excelente. A configuração de conversões otimizadas está ativa e totalmente otimizada. Então, se para você está aparecendo desse jeito, que as suas conversões otimizadas elas estão ativas e funcionando perfeitamente, ótimo. Então, você já está, ó, lição de casa feita, tudo certinho. Agora, se aqui estiver mostrando requer atenção, e, obviamente, então, quando você clicar em diagnóstico, ele pode mostrar para você duas formas. Que ele não está conseguindo computar nenhuma conversão otimizada, ou que ele está computando 60% dos 100%, 40% dos 100%, enfim. Aí sim, então, você está com um problema de computar as conversões otimizadas da maneira correta. Essa daqui nós fizemos durante em aula, eu ensinando para os alunos da Mazzucchin Plus. Por isso que está bonitinha, está certinha, está funcionando. Vamos lá. Primeiro ponto, que pode ser que você tenha algum tipo de problema ao não configurar, e aí as conversões otimizadas não irão funcionar, está diretamente relacionada à configuração aqui dentro do próprio Google Ads. O Google, as novas contas que nós criamos, talvez conta de um ano para cá, as contas elas já vêm com a configuração automática ativada. Agora, contas de um ano para trás são contas que não vêm com as configurações automáticas ativadas. Ou talvez por algum motivo, você estudando, você desativou as configurações automatizadas e a partir desse momento, então, se você não tiver a codificação, automática funcionando, ativada, você não conseguirá, o Google não conseguirá pegar estas informações
dos consumidores que eles digitam no site. Como, por exemplo, imagina que você tenha configurado as conversões otimizadas enviando o telefone, enviando e-mail, que geralmente é assim que acontece. Talvez tenha enviado também endereço, enfim, mas fato é que ele não vai conseguir trabalhar com as conversões otimizadas se você não ativar a codificação automática. Para você poder ativar a codificação automática, é só você vir aqui em administração, aí nós temos configurações da conta e eu tenho aqui, ó, codificação automática. Ela tem que estar ativada, tá? Aqui está desativada, aqui está ativada. Então você tem que permitir que exista essa relação do Google poder pegar o clique e as ações de valor que a pessoa ela realiza, o consumidor realiza no seu site ou no site do seu cliente. Então o primeiro ponto é esse. Observa se a sua codificação automática ela está ativada ou não está ativada, tá? Não vou ficar fazendo muito mais explicações porque nós já iremos para a segunda, que também está aqui dentro da conta do Google Ads. Qual que é o segundo possível problema para que as conversões otimizadas não estejam funcionando? A primeira nós vimos que foi codificação automática. A segunda está aqui em metas, ó. Nas metas, vamos pegar a mesma ação de conversão que eu mostrei para você, que foi aqui formulário de contato. Se eu clicar aqui em formulário de contato, as contas novas, elas também já vêm com as conversões otimizadas ativadas na ação de conversão. Mas as contas mais antigas não vêm, até porque não existiam conversões otimizadas antes. Quanto tempo que faz que surgiu as conversões otimizadas? Eu não me recordo, não sei de fato, mas vamos pensar que há 2 anos atrás, nós não tínhamos conversões otimizadas. Então as contas, elas hoje possuem a possibilidade de ter conversões otimizadas, mas ela vem desativada. Porque quando você criou há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, a sua ação de conversão, como não existiam as conversões otimizadas, não tinha o que você configurar nas mesmas. Logo, então, ela vem desativada e você precisa de ativar. As novas contas, todas já vêm com as conversões otimizadas ativadas. Então, observa se a sua está ou não. Se não estiver, como que você conseguirá saber? Aqui eu já sei que ela está ativada, né? Ó, conversões otimizadas, gerenciadas pela tag do Google. As conversões otimizadas estão sendo registradas. Mas, enfim, eu clico aqui em editar configurações. E nós temos dentro a opção nome da conversão, otimização das ações, enfim, dentre várias opções, nós temos aqui conversões otimizadas. Clico na mesma e observa se a sua está ativada, como estava anteriormente, ou desativada, como está agora. Ativada, desativada. E aí, quando você ativar, o Google ele vai perguntar para você, se ele não detectar automaticamente, qual foi a forma ao qual você configurou as suas conversões. Inclusive, eu já posso adiantar aqui a terceira opção para você poder não estar conseguindo configurar as conversões, ou melhor, o Google não está conseguindo computar as conversões otimizadas da forma certa, que está também atrelada à relação do quê? A forma como você configurou suas conversões, que é o que eu estava dizendo aqui. Olha, se você configurou com a tag do Google as conversões, você tem que usar a tag do Google para que você consiga computar as conversões otimizadas. Se você está acompanhando, então vamos lá. Se você está acompanhando suas conversões, estou acompanhando minhas conversões com a tag do Google instalada no meu site. O snippet de código, ele está instalado no teu site, tá? Danilo, me relembra esse snippet de código. É esse cara aqui, ó. Vamos voltar aqui no concluído. É aqui embaixo, ó. Esse daqui, ó. Instalação por conta própria. Você pegou esse snippet aqui, por exemplo, e colocou lá no código do teu site, ou o seu programador fez isso. Então você instalou com o snippet de código do Google, né? A partir desse momento, então, a configuração otimizada tem que ser feita dessa mesma forma, dessa mesma maneira, utilizando a tag do Google. Agora, se você, por exemplo, utilizou o gerenciador de tags do Google, Danilo, o que é mesmo o gerenciador de tags do Google? Como é que eu faço mesmo? Aqui, ó, se você observar em configurações da tag, nós temos aqui a possibilidade de usar o gerenciador de tags do Google. Então, se você usou o gerenciador, o Google Tag Manager para configurar, então, nas configurações da sua conversão, ou seja, vamos imaginar na nossa aqui, a nossa configuração aqui de conversões otimizadas tem que estar disposta, selecionada ao gerenciador de tags do Google, tá? Bom, então nós entendemos 2 possibilidades para que nós estejamos com problema nas conversões otimizadas. Uma foi a codificação automática, a segunda está relacionada a não estar ativada aqui as conversões otimizadas, e a terceira, que eu já vou pegar um gancho dessa segunda, que é relacionado a você configurar errado as suas conversões. Imagina o seguinte, você está utilizando a tag do Google para poder acompanhar suas conversões. E aqui no Google Tag Manager, imagina que no Google Tag Manager é onde você fez as suas configurações e você utilizou, por exemplo, os próprios conteúdos da Mazuquim para você aprender a configurar as conversões otimizadas, e ao invés de você
configurar as suas conversões aqui, colocando dentro os arquivos, né, o JavaScript correto, de acordo com como você configurou suas conversões, imagine hipoteticamente que você configurou as suas conversões totalmente aqui pelo Google Tag Manager. Então você tem um JavaScript específico, um código JavaScript específico, quando você configura tudo por aqui, pelo Google Tag Manager. E você tem um outro JavaScript que você tem que enviar a tag do Google se você configurou as suas conversões otimizadas pela tag do Google. Se você observar, vamos lá aqui no caso do Google Ads aqui novamente, ó, em ferramentas. Ó, nós temos aqui a central de dados. Dentro da central de dados, nós temos a tag do Google. Aqui, ó, tag do Google. Eu posso clicar, inclusive, aqui em gerenciar na tag do Google. Existem algumas possibilidades para você acompanhar as conversões. Você tem que saber qual foi a que você selecionou, qual foi a que você fez. Se você, por exemplo, selecionou a tag do Google, observa que na tag do Google, nós temos o ID da mesma. Então, aqui eu tenho o AW11, enfim, a numeração dele. Quando você configura, vamos lá, quando você configura o acompanhamento das suas conversões, colocando o snippet de código lá dentro do Google Ads, você está utilizando a tag do Google para acompanhar suas conversões. Então, quando você for fazer o trabalho de conversões otimizadas, você tem que enviar para o Google este snippet de código que eu deixei separado aqui, ó. Este snippet de código aqui, é esse que você tem que enviar para o Google. Tá? Ou seja, este daqui, ele pede, ó, deixe o AW como está e troque o ID. Ele pede para você poder colocar o ID da sua tag do Google aqui. Eu vou tirar esse ID daqui e vou colocar minha tag do Google. Vamos até voltar aqui para você poder ver, ó. Aqui eu tenho minha tag do Google, não tenho? Então eu pego isso daqui, nesse caso aqui eu vou pegar somente o número, porque é somente o número que ele está pedindo. Eu copio aqui, volto aqui para o meu bloquinho de notas e aqui eu colo, olha. Então agora aqui eu tenho o ID da minha tag do Google. Danilo, fiquei um pouco perdido. Vamos dar um passinho para trás, então? Vamos dar um passinho para trás? Vamos lá, ó. O que nós temos aqui? Quando nós queremos utilizar as conversões otimizadas, e muito provavelmente você fez por esse método, utilizando o Google Tag Manager. Para que você possa ter as conversões otimizadas, e as conversões otimizadas nada mais faz do que pegar dados que o consumidor digite em nosso site, geralmente são dados únicos, como telefone e e-mail, e ele pega esses dados e busca associar esses dados com aquilo que o Google já tem em seu banco de dados, para poder verificar, entre aspas, quem realizou aquela ação de valor, ou se aconteceu uma ação de valor, como por exemplo um preenchimento de um formulário de contato, você precisa, obviamente, então, de enviar esses dados, esse nome, esse telefone, para o Google, para que ele faça essa análise e verifique se a conversão aconteceu ou se a conversão não aconteceu. Inclusive, fazendo isso, você estará deixando de trabalhar com o cookie de terceiro. Bom, como você tem que enviar o telefone e você tem que enviar também o e-mail, enfim, informações únicas desse consumidor, como que você faz esse processo? Primeiro, você cria uma variável para poder... Vamos voltar aqui, vamos pegar aqui, ó, esse site aqui, que é o site, inclusive, que eu usei com os alunos da Mazuquim Plus em aula para ensiná-los a configurar a conversão otimizada. Esse aqui é um site, é um produto da Mazuquim, isso aqui. Então, olha, imagina que o consumidor veio nesse site, ele digitou nome, telefone, e-mail, mensagem, tá? Ele digitou. Então, como que eu faço aqui para as conversões otimizadas funcionarem? Para elas funcionarem, lembrando que esse vídeo não está ensinando a criar conversões otimizadas. Você quer um vídeo para ensinar a criar conversões otimizadas? Pede aqui nos comentários, porque eu tenho alguns vídeos que eu ensino a configurar as conversões otimizadas. Isso aqui é para erros da sua conversão otimizada, tá bom? Se tiver meio perdido porque você nunca fez conversão otimizada, de fato é porque não é um conteúdo para ti. Você precisa primeiro criar a conversão otimizada. Aí deixa nos comentários e eu mostro, eu envio o link. Ou melhor ainda, entra no grupo do WhatsApp, que é mais fácil. Até porque se eu demorar um pouquinho para responder, outros ali dentro do grupo poderão responder isso na sua dúvida. Mas fato é que, vamos lá. Eu digitei o nome, telefone, e-mail, mensagem, para que o Google possa saber que o Danilo, ele gerou mais informações, ou melhor, o Danilo gerou uma conversão nesse site aqui. O consumidor, o usuário, o dono deste site tem que enviar o telefone, por exemplo, e o e-mail, para que o Google, um dos dois, o telefone ou o e-mail, geralmente se envia os dois, para que o Google possa buscar associar e entender que aquela pessoa realizou uma ação de valor. Legal, entendi isso. Entendi, Danilo, entendi que... Para que o Google possa acompanhar, eu tenho que enviar os dados ou um dado único do meu consumidor. Legal, então. Para que você possa enviar para o Google, você tem algumas etapas que você tem que realizar. Uma das etapas é criar uma variável, por exemplo, que nem essa e-mail. Essa variável e-mail, se você observar aqui, ela é do tipo DOM, e eu estou pegando o que a pessoa digita aqui no e-mail.
E eu tenho uma outra aqui de telefone. Se você observar uma outra de telefone, que ela também é do modelo DOM, né? E ela tá pegando aqui o que a pessoa digitar aqui no campo de telefone. Legal, entendi isso. Agora, qual que tá a grande sacada aqui? Para que eu possa enviar para a tag do Google, para ele computar com uma conversão otimizada, eu preciso de criar um JavaScript. Eu preciso de criar um JavaScript, como nesse caso aqui, ó, JavaScript personalizado. Eu vou clicar aqui em JS dados do usuário e você vai observar o seguinte, aqui eu tenho um código JavaScript, aqui eu tenho um código JavaScript, né? Como você pode observar, esse código JavaScript que eu tenho aqui, vou até aumentar aqui um pouquinho, ó, ele tá pegando e ele é um código que o próprio Google forneceu. Isso daqui não saiu da minha cabeça ou da cabeça de qualquer outra pessoa que não ali dos colaboradores de quem desenvolve no Google. Isso é um código do Google, aonde ele cria uma function, ele cria uma função e ele retorna dessa função o e-mail e o telefone, que aqui no caso é e-mail e telefone, que eu poderia colocar também o primeiro nome da pessoa, o último nome da pessoa, a rua, a cidade, a região, o CEP, o país. Eu posso enviar todas essas informações. Então é por aqui que eu estou enviando os dados, a pessoa ela preencheu os dados, então eu peguei esses dados e é por aqui, por esse JavaScript, que eu estou enviando para o Google essas informações. Aonde é que está o problema que eu já encontrei de aluno da Amazokin Plus e também de alguns clientes da assessoria, quando já vem de outra empresa, geralmente de outra agência, que fez a configuração otimizada e não está funcionando na conta dele. É o seguinte, esse código ele vai funcionar, ele tende a funcionar se você fez toda a configuração pelo Google Tag Manager e não utilizou a tag do Google, não utilizou a tag do Google. Se você usou a tag do Google, aí o código JavaScript que você tem que usar é esse daqui. O código JavaScript que você vai usar é esse. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui, só para você poder ver. Só um exemplo, tá? Ó, você, no caso, teria que remover esse daqui. Mas você teria que colocar esse daqui, ó. Então aqui onde tem e-mail, você pegaria e teria que enviar aqui o e-mail, né? Então eu tenho que selecionar o e-mail para eu conseguir, a variável e-mail para eu conseguir enviar para o Google. Né? Um ponto e vírgula aqui, mesma situação aqui embaixo, que ele está pedindo o telefone. Então eu colocaria aqui a mesma, abriria aqui as duas chaves para conseguir colocar, para poder aparecer aqui os telefones. Aqui eu tenho o telefone e aqui eu enviaria o telefone para esse código. E aqui, lembra que no nosso bloco de notas eu coloquei já o ID da tag do Google? Aqui eu já coloquei o ID da tag. Esse código ele é padrão do Google. Esse código que eu estou mostrando para você agora aqui, você pode baixar pela documentação do Google, tá? E aí o que acontece? Se eu não colocar a tag do Google, simplesmente colocar dessa forma e eu configurei pela tag, pode ser, tem uma grande possibilidade de dar problema nas suas conversões otimizadas, ela não funcionar. Então é aqui a forma mais correta para que você possa enviar os dados para o Google, para que o Google possa saber e-mail, possa saber o telefone, caso você tenha configurado pela tag do Google, tá? E aqui, tudo que tiver escrito comentado, você poderia remover. Danilo, realmente eu configurei pela tag do Google e tá dando problema. Pode enviar esse script aqui para não ter que ficar procurando na documentação do Google? Tranquilo, eu posso enviar para você sim. O mais importante para mim é que você entenda, tá? Então, quando você configura pela tag do Google especificamente, possa ser que você esteja tendo problema de não computar suas conversões corretamente, porque você está usando o JS, o JavaScript errado, para poder enviar os dados do consumidor para o Google, beleza? Deu para entender isso? Ficou claro? Vamos descartar isso daqui, porque eu não vou mexer nessa daqui. Então, nós falamos primeiro sobre as codificações automáticas, que pode ser que não esteja ativa na sua conta. Falamos posteriormente sobre não estar computando as conversões otimizadas na sua conta do Google Ads, pelo fato de você não ter ativado na ação de conversão as conversões otimizadas. Mostrei para você como você faz isso. Você pode estar usando o script errado, né, o JavaScript errado, e a partir desse momento não vai funcionar também, porque você está usando o JavaScript errado, que foi o que eu acabei de mostrar para você agora. Um outro ponto, para quem é mais novo ali, não tem tanta interação, não tem tanta maturidade com o Google Tag Manager, que eu tenho observado que está errando, que é o seguinte, pega lá o tutorial no YouTube, um tutorial na internet, pode ser até da própria Amazokin, e começa a fazer a conversão otimizada, mas não tenta entender o que tem por trás disso, né? O que está realmente sendo feito. Só vai fazendo. E aí, pode ser que você tenha erros durante esse processo. Por isso que é muito importante, e às vezes alguns falam para mim assim, mas seus vídeos são muito extensos, muito longos.
E aí eu falo, olha, os meus vídeos eles são para aqueles que querem de fato aprender e aprender desde o básico com todos os detalhes. Realmente, se quiser um conteúdo mais raso, não é com a Mazuquim, ou melhor, não é com o Danilo ao qual você conseguirá se conectar, porque realmente eu busco explicar todos os pontos. E qual que é a questão aqui? A questão é o quê? Toda vez que você for aprender algo, busca de fato aprender, não só fazer. Então, alguns erros existentes é porque nos campos de e-mail e nos campos de telefone, o consumidor não está pegando, e quando eu digo consumidor, quem está fazendo a configuração da conversão otimizada, o gestor de tráfego, tá? O cientista de dados, como você queira chamar. Ele não está pegando o e-mail e o telefone. Se você observar nessa conta do Google Tag Manager, ó, eu vou clicar aqui em visualizar, e você visualizará que está funcionando. Eu estou conseguindo pegar aqui o e-mail e o telefone que a pessoa digita no site. Ó, então agora eu tenho aqui o assistente que está conectado, eu tenho aqui a janela que foi configurada e eu tenho aqui variáveis. O que você tem que verificar? Se as suas variáveis, como a variável que eu criei telefone, e a variável que eu criei chamada e-mail, tá vendo essas duas variáveis aqui? Uma onde eu estou passando meu cursor do mouse, essa daqui onde eu estou passando meu cursor do mouse, e o telefone e o e-mail, essas variáveis elas estão com nada, tá vendo aqui? Ó, não tem nada na mesma, né? Tá aqui somente as aspas sem nada, ela não está preenchida. Por quê? Porque eu, como consumidor, ainda não preenchi o formulário de contato. Agora, quando eu preencher o formulário de contato e a minha tag aqui de conversão do Google Ads ela for disparada, a minha variável de e-mail e a minha variável de telefone, ela precisa de ser preenchida com os dados que o meu consumidor, nesse caso aqui hipotético eu, que eu estou preenchendo. Vamos lá preencher aqui de qualquer forma. Vamos colocar aqui, ó. Então assim, ó, fiz o preenchimento e enviar. Enviei, legal, mostrou que eu enviei, venho para cá. O que nós vamos observar agora aqui, ó? Envio de formulário, eu tenho o e-mail que foi carregado, tá vendo aqui, ó, teste@teste.com.br, e eu tenho aqui também o telefone, ó, 11 97993 7356, que inclusive é o meu telefone que eu uso comercial, né? 11 97993 7356. Então tá funcionando, ele pegou. Se eu vir para cá, ó, em DOM pronto, por exemplo, observa que ele não tinha pego, né? Eu não tinha a minha variável e-mail, como eu tinha mostrado para você, e a telefone estavam vazias. Mas agora, quando o consumidor enviou o formulário, ele preencheu, agora eu peguei. Então, qual que é o grande erro aqui? Às vezes, não está sendo pego. Não, a variável que você está enviando, lá naquele JavaScript que eu mostrei para você agora, está em branco. Então, se você não enviou o e-mail e você não enviou o telefone ou enviou o telefone, o Google não vai conseguir registrar suas conversões otimizadas. Vai aparecer para você que requer atenção. Ele não conseguirá computar suas conversões otimizadas. Então, é muito importante que você verifique, que você analise isso. De que forma mesmo, Danilo? É simples. Só você clicar em visualizar, faça o teste no teu site e verifique aqui, clicando em variáveis, né? Se as suas variáveis de e-mail, variável de telefone, se são apenas essas duas que você está pegando, ou uma delas, só o e-mail ou só o telefone, se elas estão sendo preenchidas quando o consumidor preenche o formulário, ou se elas não estão sendo preenchidas. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, nós falamos de alguns possíveis erros. Falamos da codificação automática, falamos das conversões não configuradas no Google Ads, ativa no Google Ads, falamos sobre a relação de usar o script errado e falamos agora sobre não pegar o campo de e-mail e ou telefone. Não está sendo pego o campo de e-mail e ou telefone. Bom, a minha próxima dica, para que você talvez esteja errando e as suas conversões otimizadas não estejam funcionando, está relacionada a esse cara aqui, que é o telefone. Se você observar o telefone aqui, ó, a variável telefone, que está DDD, né? Então eu tenho aqui parênteses 11, fecha parênteses, espaço 97993, hífen 7356. O Google, ele não consegue computar, ele não consegue entender o que é isso, o que é esse número de telefone. O padrão correto para se usar é esse aqui embaixo, ó. É o padrão sem o hífen, sem espaço, sem parênteses. Então é 55 11 97993 7356, onde eu envio o DDI, que é o código do país, mais o DDD, no caso aqui 11, que é de São Paulo que esse número foi cadastrado, e também aqui o nosso, deixa eu até fazer o seguinte, peraí, deixa eu vir para cá aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom da tela, que está muito pequeno, né? Então aqui, ó, nós temos o telefone, que, como eu pego ele do site, a pessoa geralmente digita desse jeito, tem uma máscara, né? Eu pego o mesmo do site assim, com parênteses, dessa forma.
Agora, o que nós precisamos de fazer? Deixar desse jeito. Então, se você observar, eu tenho aqui uma outra variável, que eu chamei de trata-tel, trata-telefone, aonde eu pego esse número e eu faço o tratamento dele para que ele fique dessa forma. Resumindo a história, se você enviar um número desse jeito aqui, não enviando dessa forma, o Google ele não consegue entender que número é esse. Então, ele não vai conseguir computar a conversão otimizada para você, tá? Como que eu faço, Danilo, para realizar esse tratamento? Você precisa de criar uma variável aqui dentro do Google Tag Manager. Essa daqui eu criei chamada trata-tel. Eu vou clicar aqui, trata-tel. E a configuração que você precisa de realizar, o código que você precisa de realizar, é esse daqui, ó. Então, esse código, deixa eu até aumentar o zoom também aqui para melhorar para você a visualização. O código ele é esse. Eu crio uma função, trata-tel, aonde essa função aqui, o que tem na mesma? Ela tem uma variável que eu chamei de tel, que ela pega a variável de telefone. Ou seja, ela pega a variável que eu tenho aqui já o telefone ainda não formatado. Aqui, ó, variável telefone. Ela pega essa variável, então ela cria uma outra variável chamada newTel, novo telefone, e aí ela pega tel.replace, né, que é um código, que é uma função do JavaScript. E ele pega aqui esse regex, o que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte, eu quero que você pegue tudo que existia aqui nesse tel, tudo que existe, e você vai fazer tudo que for a nível de ponto, de parênteses, de espaço, você vai remover tudo, porque você vai deixar aqui ó, sem nada, tudo que for ponto, parênteses, enfim, hífen, você vai remover, você vai tirar, vai deixar sem nada. E é por isso que ele faz isso daqui, ó. Ele deixaria, nesse caso, a única coisa, só que sem o 55. Ficaria tudo grudado aqui, ó, 11.979.939.93.7356. Ficaria tudo grudado assim. Só que eu preciso de colocar o 55 também, não preciso de colocar o DDI. Para colocar o DDI, aí eu faço o seguinte, ó, newTel, que é a minha variável, recebe 55, mas que serve apenas para poder concatenar, só para poder unir esse 55 com a própria variável newTel, que a newTel, lembra que eu falei que agora ela está com 11.979.93.7356? Então agora fica 55, fica exatamente assim, né? Fica mais fácil mostrar para você, fica exatamente assim. 55, 11.979.93.7356. Agora sim, aí o que eu faço? Um return newTel. Agora eu estou mandando, eu estou enviando aqui a variável trata-tel com este valor. Correto. Agora o Google consegue trabalhar. Agora o Google consegue fazer com que ele consegue computar a conversão se você enviar o telefone. Imagine que aqui, por exemplo, fosse um campo que eu dissesse assim, entre em contato, enviaremos uma mensagem no seu WhatsApp agora mesmo, nome e telefone. Não tem um e-mail enviando, então só tem o nome e telefone. Você necessariamente tem que fazer isso daqui. Porque se você não fizer isso daqui, o Google não vai conseguir computar suas conversões otimizadas. Porque ele não vai conseguir entender o seu número de telefone. Tudo bem? Deu para compreender? Danilo, você pode me enviar aqui essa função para eu poder tê-la de maneira mais fácil, para não ter que ficar olhando o vídeo, pausando e copiando? Pode ser? Posso. Entra lá no grupo do WhatsApp, que nós temos da Mazuquim Plus, e eu envio para você esse pequeno trecho de código. Tudo bem? Deu para compreender isso? Fez sentido para ti? Falamos então sobre quatro possibilidades de nós termos, antes só de terminar aqui, ó, aí o ponto muito importante, viu? No JavaScript que você vai enviar para o Google, que é aqui JS dados do usuário, você tem que setar a variável que você fez o tratamento, que nesse caso aqui é a variável trata-tel. Então, a variável trata-tel, que é a variável correta, né? Eu não vou mandar, então, a variável telefone. Eu irei enviar a variável trata-tel. Então, eu envio trata-tel aqui no meu JavaScript, para poder ficar certinho. Tudo bem? Se você também precisar de fazer algum tratamento em e-mail, tem alguns casos que são necessários, aí você tem que fazer, pode utilizar o regex ou qualquer outra forma, a forma nativa também, enfim, no próprio JavaScript é possível. Mas aí, se você tiver algum problema específico, pode também me chamar e eu buscarei colaborar, lhe ajudar. Bom, depois que eu tô pegando e-mail, depois que eu peguei o telefone, fiz o tratamento do telefone, coloquei no JavaScript, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de ter uma outra variável, que como nesse caso aqui, dados fornecidos pelo usuário, que é uma variável do tipo dados fornecidos pelo usuário, só para poder pegar aqui e deixar em code, né, que é código, e selecionar a variável que nós criamos, que foi de JavaScript, a de JS. Agora, por incrível que pareça, o que eu já peguei aqui também na Mazuquim, principalmente na Mazuquim Plus, que aí entra muito nessa relação de que você tem que entender o que você está fazendo, que é o seguinte,
algo por isso que eu disse, né, por incrível que pareça, o consumidor, o usuário, o gestor de tráfego, o cientista de dados, esquecer de enviar essa variável, que é a variável dados fornecidos pelo usuário, para o Google Ads. Como assim, Danilo? De que maneira? Depois que você fez todo esse processo aqui, não adianta só agora ir embora. Não, agora é que você tem que fazer, você tem que ir lá na tag, então eu venho aqui em tags, lá na tag que você configurou do Google Ads, que nem aqui eu vou entrar na tag do Google Ads, ó, venho aqui em conversões Google Ads, e aqui, logo mais abaixo em configurações da tag, você tem aqui, ó, incluir dados fornecidos pelo usuário do site. Você tem que marcar isso daqui, você tem que marcar, e aí você tem que selecionar a variável que você criou de dados fornecidos pelo usuário. Então eu já vi isso. Esse aqui era o problema, por isso que não estava funcionando as conversões otimizadas, porque não tinha sido setado na tag, não tinha sido indicado na tag que qual que era a variável que continha, que contemplava os dados do usuário, os dados do consumidor. E aí, naturalmente, não vai funcionar, né? Naturalmente, o Google não conseguirá, coitado do Google, ele não vai conseguir saber qual é o e-mail e o telefone, os outros dados que você enviou. Eu mostrei para você 5 possibilidades de você estar com problema, né? O porquê que está com problema nas suas conversões otimizadas. Existem outras opções, Danilo? Muito provavelmente existem N outras. Mas, até porque tem tecnologias muito diferentes e formatos também de telefone, de e-mail distinto, que pode estar impedindo. Tem a relação também da hash, porque existe um JavaScript que você envia as conversões otimizadas para o Google, mas ela já tem que estar hasheada. Como assim? O seu e-mail e o seu telefone já tem que estar na criptografia do SHA-256. Se não tiver, você o Google não conseguirá computar, porque você está usando um JavaScript hasheado. Enfim, analise primeiro esses 5 pontos que eu trouxe para você, que são as que eu mais vi como recorrência. Agora, se mesmo assim, se você não detectar nenhum desses problemas aqui, ou detectou, fez alteração, mas ainda continua, depois de 2, 3 dias, mostrando para você que as conversões otimizadas não estão funcionando, volto a dizer, entra lá no nosso grupo da Mazuquim Plus, coloca a sua problemática que você está enfrentando e nós buscaremos lhe ajudar, tudo bem? Se você também quiser fazer parte da nossa escola da Mazuquim Plus, aqui na descrição do vídeo está o link para que você possa pedir mais informações para o nosso time e aí para que você tenha mentoria diretamente comigo, para que você possa consumir os nossos conteúdos, possa estar num outro grupo também que é somente para alunos, tudo bem? Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, se foi que você possa curtir, que você possa compartilhar, se ainda não for inscrito aqui no canal da Mazuquim, que você possa se inscrever. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Estamos sempre online.